Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem. Vamos começando então a nossa 12ª aula, né? 12ª semana de aula desse semestre alternativo de Estudos Literários 2. Né? Então eu vou começar passando uma informação, então, né, uma pequena alteração que houve aí por solicitação de alguns de vocês para a data de entrega, né, da resenha, né, sobre o texto do Gaitalize, que então, se não me engano, estava previsto aí para o dia 12, né? Mas aí vocês podem entregar então até o dia 15, né? Então vocês têm aí uns dias a mais para entregar. Aliás, estava previsto para o dia 10, então vocês ganham aí 5 dias, né? Para acabar, porque, enfim, muitos de vocês estão aí no TCC, então passa aí para o dia 15. Você tem até o dia 15 para entregar aquela resenha sobre o texto do Frank Sinatra Está Gripado, né, Has a Cold, do Gay Talese, né? Então tem até o dia 15 para enviar esse trabalho. Lembrando, então, né, que hoje a gente vai falar sobre jornalismo literário e negritude no Brasil. E aí nas próximas semanas a gente fala sobre a crônica, aí livro-reportagem e na última então a gente fala sobre a ficção e o romance histórico. E aí eventualmente, se for necessário, lá no dia 1º de julho é a semana prevista no calendário da UFPEL para a realização dos exames. Né? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema que até é um tema que em outros anos, em outros semestres, né, houve a participação de convidados, a professora Leslie Chaves, da Federal de Santa Catarina, semestre passa no Estudos Literários 1, mas aí falando sobre literatura, o professor Luiz Maurício, que é escritor excelente também aqui do Rio Grande do Sul, que é um escritor negro que escreve também sobre negritude. Tem a professora Sátira também de Jaguarão, aqui também da Unipampa. Então tem vários aí pesquisadores, professores, jornalistas negros que pesquisam, né? E que tem, claro, muito mais autoridade também para falar sobre o tema. Então eu trouxe aqui algum material baseado em algumas obras, né? E aí, claro, mais para frente a gente, né, volta, quando voltar ao presencial, principalmente, a ter essas participações. Né? Então a gente vai eu vou primeiro apresentar um contexto mais histórico para a gente entender e depois é muita coisa, né? Tanto é que eu só estou falando aqui sobre a questão do Brasil. Na verdade é um tema que rende obviamente uma disciplina inteira, né? Que dá para se pensar no futuro. Porque é um tema realmente que é muito amplo, né? E tem muitas personalidades, né? Muitos pontos a serem destacados. Vou começar pela... aí eu vou colocar então... Também vou postar para vocês um texto inédito, né? Que é um capítulo de um livro da Rename, que é a seção coordenada de narrativas da SBPJ, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, que está lançando mais um livro, não lembro qual é o número certo, é mais ou menos anualmente, né? Essa coordenada lança um livro, e eu escrevi justamente sobre o negro no jornalismo literário a partir da obra do Tom Farias, né? Que é um autor jornalista negro do Brasil e que escreve sobre o assunto. Né? Então eu fiz um mapeamento, eu vou colocar, apesar de não estar publicado, então vocês ainda não tem como citar ele, porque ele não está publicado, eventualmente se forem querer ocupar algum trecho, mas em questão de poucos meses aí deve estar publicado, né? Esse levantamento então em que eu trago algumas questões. Então eu vou começar aqui falando sobre o contexto histórico, né? Falando sobre, principalmente a partir do livro do Juremir Machado da Silva, né? As Raízes do Conservadorismo Brasileiro, em que ele conta toda a história, né? Com foco na imprensa sobre a formação dessa ideia de ultraconservadorismo que ultrapassa aí os séculos e as décadas no Brasil. Então ele coloca que o primeiro registro, os primeiros registros da escravidão, da importação, né, de escravos africanos pelos portugueses é de 1532. Né? Então é só fazer um cálculo simples, de 1808, de 1532 a 1808, que é quando surge a imprensa no Brasil, né? E aí pegando mais o período da abolição da escravidão, em 1888,
são 356 anos, né, de escravidão oficial no Brasil, então amparado pela lei. Então a gente tem na história do Brasil um período muito maior de escravidão oficial, depois tem o período em que ainda acontece, inclusive, né, se estende praticamente até hoje, em que tem a escravidão ilegal, né, enfim, pessoas que são mantidas às vezes trabalhando em lugares, fazendas, casas, sem salário, como pagamento, né, a cama para dormir e uma comidinha para não morrer de fome. Então, é um absurdo total, né, como vocês podem perceber, e a imprensa surge em 1808, né, então os primeiros 80 anos da imprensa, né, de 1808 a 1888 com o Brasil vivendo sob condições da escravatura, né? Então entra a questão como que a imprensa tratava essa temática, e aí é o que o professor Juremir Machado vai trazer no livro dele, né? Então havia, obviamente, uma imprensa combativa que defendia o fim da escravidão, etc. Mas, óbvio, também havia uma boa parte da imprensa que era defendida e sustentada e mantida, né, pelos escravagistas, né? Então, a imprensa, né, até o Juremir coloca que, como hoje, no passado também havia uma parcela que era submetida a esse poder econômico, que tinha o interesse em manter a escravidão, né, que considerava o escravo, o africano, descendente de africano, como propriedade, como objeto, e que, obviamente, se perdesse aquilo, eles entendiam que perderiam um bem, que o governo estaria tirando um bem, né, não enxergava como pessoas, né, e uma boa parte da imprensa ia nessa linha, e outra parte não, né, outra parte foi combativa, e aí aí a gente já começa, né, a atuação do negro, porque nesse combate, porque a última coisa, a coisa mais longe da verdade é dizer que havia uma aceitação por parte dos escravos de serem escravos, né, como havia inclusive alguns discursos de políticos da época que tentavam apresentar esse argumento. Então, um trecho aqui da obra do Juremir: negros mantidos sequestrados em cativeiros públicos e familiares sob a proteção de leis de conveniência feitas pelos interessados. Né? Tem o livro também Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que pega muito bem essa época. Ela fala sobre a história do Luiz Gama, que é um jornalista, foi advogado também, jornalista negro, que atuou muito para libertar muitos escravos que estavam mantidos como escravos de maneira ilegal. E o livro é espetacular, eu costumo dizer que é um dos melhores livros da literatura brasileira, da história da literatura brasileira, ficaria ao lado dos grandes clássicos, sem dúvida nenhuma. Aqui tem um trechinho que ela faz a descrição da viagem, né, da África ao Brasil, feita pela então mãe do Luiz Gama, que, claro, ela criou uma ficção em torno de personagens reais, mas com muita pesquisa histórica. Então até já antecipa um pouco do que a gente vai ver mais para frente, que é o romance histórico, que se vale também de fatos reais. O calor e o cheiro forte do suor e de excrementos, misturado ao cheiro da morte, não ainda do corpo morto, mas da morte em si, faziam tudo ficar mais quieto, como se o ar ganhasse peso, fazendo pressão sobre nós. Já estávamos todos muito fracos, pois era o início do 4º dia sem comer, né? Viagens de mais de meses, às vezes, né, que duravam, e situação que é relatada e que os documentos históricos também demonstram é que doentes, mortos eram lançados ao mar, né, para não contaminar os outros, para não se perder a, né, mercadoria que estava sendo transportada. E aí conta como foi também o sequestro deles lá na África para mandar para trabalhar como escravo. Tanto durante a viagem quanto na chegada, a ração era o mínimo necessário para não morrer. Né? Aí tem a parte do comércio, até eu vou botar aqui os slides, vocês podem ler, que são outros trechos, né, do livro da Ana Maria Gonçalves, né, porque senão vamos nos estender muito aí no vídeo. Então, abordagem jornalística sobre o 13 de maio de 1888. Né? Esse é um dos pontos principais do livro do Juremir, né, que ele vai colocar junto com a celebração da maioria vinham as cobranças. Quer dizer, se celebrou, mas já se cobrou medidas dos governos contra os negros que seriam livres, né? Tinha que ter segurança, tinha que ter polícia para prender, porque eles não gostavam de trabalhar. Muita parte da imprensa apresentava esse argumento, e dos políticos, porque o Juremir traz os discursos dos políticos da época,
que vinham com esses argumentos e que eram os mesmos argumentos replicados muitas vezes pela imprensa. Né? Vários mencionavam que, diferentemente de outros países, a abolição veio sem sangue. Né? Isso é também um absurdo, né? Porque só se for sem sangue branco, porque teve a revolta malhês, teve muito sangue, muitos negros foram executados, mortos, torturados, né? 3 séculos e meio de sangue negro derramado no país. Né? E os escravocratas enfurecidos exigiam indenização, né? Que eles entendiam como se fosse hoje, o governo vai vir pegar teu carro, vai vir pegar tua casa. Eles entendiam que o escravo era uma propriedade deles, né? Isso aí até no filme, agora não me lembro se é 11, 12, 13, enfim, 11, 12 anos de escravidão, 12 anos de escravidão, se não me engano, também demonstra, né? O final daquele filme é muito emblemático nesse sentido. O Diário do Maranhão enalteceu a abolição, mas na mesma edição cobrou a criação de leis repressivas contra a vagabundagem e a ociosidade. Então eles queriam leis para punir os negros que estavam sendo libertos, né, já de cara. E tem o filme também, a 13ª Emenda, tinha na Netflix, não sei se tem ainda, que também conta a mesma lógica nos Estados Unidos, né? De que se libertou, né, os escravos africanos e os seus descendentes, mas criou N leis para prender, né, os negros e cometer violência contra a partir dessa liberação. Então né, realmente, como é dito, né, nos discursos, nas mídias mesmo, por artistas, atores. Lázaro Ramos tem o livro dele também, que é excepcional, né, que tem que se falar mesmo, né, todo mundo tem que falar, né, jornalistas, enfim, principalmente, brancos, negros, orientais, de qualquer lugar, e tem que continuar falando, né. Não adianta, porque é muita. Como, né, tá colocado aqui, são mais de 3 séculos e meio, né, de escravidão, e mais esse período também tem o documentário Menino 23, vale muito a pena, que mostra como ficou a situação, né? No caso, ali no início da década de 20, né, um fazendeiro do interior de São Paulo foi lá e adotou mais de 10 meninos negros no orfanato para trabalhar, né, na fazenda dele, né? Ou seja, era a situação de escravidão, né? Então, ao fim da abolição oficial em 1888, ficou longe de representar um fim real da escravidão, né? E as heranças todas são todas essas que a gente vê hoje, né? Inclusive com as manifestações e as violências cometidas contra homens e mulheres negros. Até a Djamila Ribeiro fala muito também sobre a questão da mulher negra. E também, né, os livros dela, Manual Antirracismo, Lugar de Fala, enfim, tem vários trabalhos dela aí que também falam sobre isso. Não dá, infelizmente, tempo da gente falar sobre todos. Também tem vídeos dela, do Lázaro Ramos, de outros ativistas aí, e jornalistas, né, na internet, né, no YouTube. Olha só o trecho do Diário do Maranhão. Centenas de indivíduos sem ofício e que terão horror ao trabalho, né, os caras que trabalhavam para sustentar a aristocracia branca, né, descendente europeia do Brasil, entregando-se por isso a toda sorte de vícios, precisam ficar sob um rigoroso regime policial para assim poderem ser mais tarde aproveitados, né? Esse era o discurso da boa parte da imprensa da época. Então a imprensa, que em boa parte foi engajada, como a gente vai ver, teve também uma boa parte, né? Não foi poucos os veículos que também adotaram esse discurso, que ajudaram a criar uma imagem pejorativa, preconceituosa e racista na sociedade, e que segue até hoje, né? Tratou de certa forma como se a abolição fosse um favor, né? Uma boa parte da imprensa, ou um presente do governo brasileiro, assim como até hoje, né? Alguns defendem isso, né? De que né, não seria mais, seria um presente dado, né? Ao fim da escravidão. No Diário do Maranhão ainda, no dia seguinte saiu: se a vagabundagem não for reprimida com a maior severidade e se os filhos dos libertos não estiverem em estabelecimentos apropriados onde possam receber educação profissional e moral, que os ponha no futuro a coberto do vício e lhes indique o caminho do trabalho e da honestidade. Então já saiu, né, a imagem do negro que estava sendo liberto, e enfim, de maneira geral também dos que já estavam,
era uma imagem preconceituosa, racista, né, de ligar, né, a cor da pele a questões como vagabundagem e alcoolismo, por exemplo, né. Desde o primeiro dia do fim da escravidão, o negro liberto seria visto como vagabundo e bêbado em potencial, né. E a imprensa teve uma boa parcela de responsabilidade nisso, assim como os discursos dos políticos da época, como o Juremir traz documentalmente, né. Preconceitos seguiram institucionalizados, então times de futebol só passavam a aceitar negros a partir da década de 20, né. O Vasco da Gama foi o primeiro, né, a aceitar negros no seu time. Quer dizer, Grêmio e Inter, por exemplo, é de 1913 e 1909, nenhum dos dois aceitavam, né, antes da década de 20. Tanto é que o Lupicínio Rodrigues conta que ele escreveu o hino do Grêmio e virou gremista porque o pai dele, que era negro, também havia sido rejeitado pelo Inter, né? Então, o que aconteceu é que o Inter foi fundado, né, segundo o Léo Gershman, no livro dele, no livro reportagem dele, é porque havia outros brancos que haviam sido recusados pelo Grêmio, eles fundaram o Inter, mas o primeiro clube a aceitar negros na década de 20 foi o Vasco, e o Inter teve o mérito de se antecipar, né, de ser o primeiro no Rio Grande do Sul, e aí se criou lá nos anos 30, 40 o rolo compressor, né, que tinha a liga, até a liga era a Liga da Canela Preta, que era só com atletas negros, e o tradicional Grêmio Inter jogando lá, e o Inter buscou esses jogadores e aí ganhou tudo, né, então se criou muito essa imagem também, que é positiva, né, a favor do Internacional em relação por ele ter, né, sido o primeiro no Rio Grande do Sul a abrir as portas para atletas negros, mas só para ver como funcionou, né, muito tempo ainda depois do fim da abolição, como seguiu acontecendo essa separação, essa segregação racial que é tão falada, né, nos Estados Unidos. Aqui também aconteceu por muito tempo e, de certa forma, nunca acabou. Na mesma edição que se comemorava a abolição dos jornais, seguiam publicando anúncios, quer dizer, estava acabada teoricamente a abolição, mas tinha anúncio: aluga-se uma mulatinha de 1 ano de idade própria para todo o serviço doméstico. E aluga-se também o primeiro andar da casa, daí vinha, né, a sequência. Então, enfim, é bastante conteúdo, né? Eu vou deixar aqui, tem vários trechos do livro do Juremir, mas só para vocês terem, eu indico e vou postar o link também do Menino 23, que faz parte desse contexto histórico. Eu só vou dar uma apurada para a gente dar tempo de falar do foco principal, que é os jornalistas negros, o jornalismo literário negro. O primeiro, então, é o André Rebouças, nasceu na Bahia em 1838 e faleceu em 1898. Né? Então ele dedicou a vida dele, utilizou a imprensa pela luta à abolição. Né? Ele foi neto de escrava aforreada, né, com alfaiate português, filho de advogado, né, sem formação, foi engenheiro, jornalista, político e lutou na Guerra do Paraguai também. Viveu em Lisboa, em Cannes e Luanda, né, atuou como correspondente do jornal The Times de Londres, e ele cometeu suicídio na Ilha da Madeira devido a problemas financeiros. Durante o período abolicionista, militou na Sociedade Brasileira contra a Escravidão e na Confederação Abolicionista. Né? Então esse é um dos primeiros nomes desse período, mas vocês vão ver depois que tem uma infinidade de nomes, e muitos não conhecidos e outros conhecidos também. O Luiz Gama, que é, como eu falei, que tem a história da mãe dele e da família dele contada no Defeito de Cor, né? Também filho da mãe escrava, que compra a carta de alforria, tá toda a história no livro. Com fazendeiro português, ele é vendido pelo pai, que tinha dívidas de jogo. Aos 10 anos, ele, apesar de ele ser liberto, daí ele foi vendido para o Rio de Janeiro, né? E aí ele do Rio de Janeiro é revendido para São Paulo. E o romance da Ana Maria da Gonçalves mostra a busca, né, da mãe dele por encontrá-lo, e encontro esse que nunca aconteceu. Mas aí ela escreve todo o drama, né, da busca dela pelo filho que foi vendido pelo próprio pai português. Aos 17 anos ele sabia que tinha direito à liberdade, etc. Então ele passa a se dedicar, ele foge, né, da onde ele está, e ele passa, né, a atuar na advocacia e no jornalismo. Então ele era um poeta também, era jornalista e também atuava em casos, principalmente para libertar,
né, outros negros na época. Usa a lei de 1931 para libertar escravos lutando nos tribunais. Então ele explorou muito a contradição entre o texto da lei e a sua aplicação, e ele cobrava muito, né, do judiciário um compromisso com a legislação. E ele acaba morrendo antes do fim da abolição, né? Então é outro personagem muito forte. Tem vários trabalhos também sobre eles, né? Tem um trecho dele aqui: em nós até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime, né? Ele escreveu. Outro trecho: mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza, de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Aliás, um defeito de cor, o romance da Ana Maria Gonçalves, é por conta da situação que se criou antes da abolição, de que alguns negros alforreados que já tinham conquistado a liberdade, para, né, assumir determinados cargos, tinham que assinar um documento dizendo que possuíam um defeito de cor, né? E aí ela utilizou esse trecho como título, né, da obra dela. Então, só para a gente saber como, por mais às vezes como o Tom Farias coloca, o jornalista negro ele não aborde a negritude, né, tudo isso que ele viveu e toda a história, né, do Brasil acaba transparecendo nos seus textos. O Dodô Azevedo, por exemplo, que até não aparece na lista do Tom Farias, é um jornalista negro que escreveu várias obras e colunas. Hoje ele escreve sobre isso, mas no livro dele Fé na Estrada, por exemplo, ele não aborda o tema, mas em alguns momentos, né, faz parte, né, da formação dele. Então aparece em diálogos, em situações, em episódios, né, acaba aparecendo. O José do Patrocínio, que dá nome aí a ruas, né, nas principais cidades, também nasceu em Campos dos Goyatacazes, foi ex-farmacêutico e jornalista. Era filho de um padre e de uma vendedora de legumes. E para ele não existia escravos, mas sim escravizados, né? Ele acompanhou o fim da escravidão no Ceará antes de 1888 e Rio Grande do Norte em 1883. Ele foi uma espécie de mucraker brasileiro, naquele sentido dos jornalistas mucrakers americanos que faziam matérias investigativas, denunciavam corrupção, etc. Ele fez muito isso. A biografia dele também é muito boa, né? A história dele também é fantástica. Ele fundou o jornal A Gazeta da Tarde, então muitos dessa imprensa engajada eram de jornalistas negros e contavam com jornalistas negros, né? Então um jornalismo que aborda a negritude, o jornalismo combativo, o jornalismo feito por jornalistas negros, ele é muito, muito, muito anterior a, por exemplo, a contemporaneidade, né? Levava números e dados para suas reportagens, né? Ele coloca, por exemplo, que de 1831 a 1888 entraram ilegalmente 515.315 pessoas como escravas, né? Acreditava que só o radicalismo poderia enfrentar a falsa moderação escravagista. Então eu vou botar aqui esses slides e aí vou botar também esse capítulo aqui que eu escrevi para o livro, que aí eu trago tabelas que vocês vão poder olhar. Na primeira, dos artistas negros mencionados nas crônicas do Tom Farias. O livro dele é jornalismo literário, agora não, escritores negros, alguma coisa nesse sentido. Eu olho depois, foi publicado pela editora Malê, se eu não me engano é de 2020 ou 2021, né, em que ele é uma coletânea de crônicas que ele escreveu para a imprensa e em que ele comenta sobre principalmente artistas negros. Então eu faço 2 levantamentos, um apresentando os escritores, todos os escritores negros brasileiros que ele apresenta, e aí vai estar o Abdias Nascimento, vai estar a própria Ana Maria Gonçalves, que eu já citei aqui, vai estar o André Rebouças, vai estar Alta de Souza, vai estar, enfim, são Djamila Ribeiro, então vão ter contemporâneos, vão ter antigos, Paulo Barreto, José Nascimento Moraes, vai ter Lima Barreto. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, são 107 escritores negros que ele cita em toda a obra dele. 107 escritores negros. Nina Silva, Olavo Bilac,
Óbvio, né, Machado de Assis, então tem nomes conhecidos e não tão conhecidos. Então tem Machado de Assis, Olavo Bilac, Abdias Nascimento, mas tem também José Nascimento Moraes, Henrique Dias, e escritores contemporâneos como, por exemplo, Ana Paula Lisboa. Então tem homens e mulheres de todo esse período. Que ele cita, e ele não cita todos, né? Como eu falei, é um levantamento inicial para servir daqui a pouco de norte para quem pretende pesquisar mais o assunto. E aí na tabela 2 vão ter os jornalistas de todo aquele universo lá, de 107 escritores, né, eu identifiquei 59 que atuaram ou como colaborador colunista ou como jornalista mesmo. Eu coloco ali na função jornalista é quando trabalhou escrevendo mesmo como repórter, como, né, alguns eram donos de jornal, como a gente viu, e aqueles que foram colunistas mesmo, que não atuaram exatamente como jornalistas, mas foram colaboradores, né? Então tá, a própria Djamila Ribeiro, por exemplo, estudou jornalismo, mas ela tem a coluna dela de opinião, né? Ela não chegou a atuar como repórter. Então, pelo menos, né, não encontrei, né, registros pesquisando a biografia deles, então deu um baita trabalho, né, ver um por um, porque alguns, claro, o Tom Farias mesmo menciona, mas vários não há nenhuma menção se tinham sido jornalistas, colaboradores, principalmente os mais antigos. Tem alguns que nasceram fora do Brasil, mas vieram para cá cedo e fizeram a carreira aqui, como o Carlos Moore, que nasceu em 1942. Tá incluso o próprio Tom Farias, que é o próprio autor do livro também. E, enfim, né, tem vários, né, por exemplo, tem a Alta de Souza, que é apontada como uma das primeiras mulheres. Ela nasceu em 1876 e morreu em 1901. E ela é apontada como uma das primeiras mulheres negras a trabalhar, né, em jornais e revistas no Brasil. E aí, claro, tem a Carolina Maria de Jesus, que tem a autora aí do Quarto de Despejo, que eu tenho aqui, é uma excelente reportagem, né, sobre a favela do Carandiru, lá dos anos 50 e 60. E tem um destaque aqui, o poeta catarinense João da Cruz e Souza, que ele nasceu em 1861 e morreu em 1898. E ele foi muito engajado num estado historicamente conservador, e ele fez um jornalismo combativo e não é tão conhecido do grande público, e o Tom Farias é um dos principais autores que ele se debruça, né? Ele tinha um jornal que se chamava O Moleque, e que aí ele, por exemplo, não foi, ele tinha um estilo até meio gonzo, no sentido que a gente fala da parresia, né, que a gente viu aqui. Ele tinha, né, um jornalismo parresiástico mesmo, né? Então ele escreveu, por exemplo, quando só o Moleque não foi convidado dentre toda a imprensa de Florianópolis para um evento que ia reunir a imprensa, ele escreveu: uma vez que o moleque não é um trapo sujo do montouro, um caráter enluvado com sífilis moral por dentro, um pasquim ordinário e safado, um bêbado de todas as esquinas ou um leproso de todas as lamas, havia a obrigação de ser o moleque considerado como gente. Não se distribuiu o convite para o moleque, é porque seu redator-chefe é um crioulo e é preciso saber que esse crioulo não é um imbecil. Então ele não, ele, né, realmente combatia, discutia, usava o jornal e a imprensa para trazer esse contraponto para a sociedade, combatia contra o status quo racista e opressor, né, da época. E realmente, assim, eu não conhecia ele, conheci pelo Tom Farias, e lendo realmente me espanta, porque realmente é um material excepcional, espetacular e que não é conhecido, né? Assim, esse texto agressivo, falando muito, com muita parresia, né? Com muita fala franca, né? E se arriscando, né? Principalmente pelo contexto em que, né, eram assassinados e tudo mais. Então, enfim, é um autor, é um dentre tantos autores aí, né, que aparecem na obra do Tom Farias, só para você ver que tem um universo, então não é dois, três, né, eu poderia vir aqui falar sobre os dois, três, quatro, cinco mais conhecidos, mas é um universo de jornalistas e escritores, e que muitos praticaram jornalismo literário, seja no formato de livro-reportagem, seja na crônica, né? Então o Tom Farias, por exemplo, ele coloca que a virada de costas da sociedade brasileira para os escravos e seus descendentes depois de 1888. É como se alguma coisa tivesse faltado dizer ou escrever no texto daquela lei.
tais como artigos do tipo educação para o negro, trabalho para o negro, terra para o negro, enfim, direitos para o negro, né? E aí até a gente viu em estudos quem fez latino-americanos comigo, né, a diferença, né, de incentivo do governo brasileiro para imigrantes italianos, alemães, europeus que recebiam terras para trabalhar e se desenvolver e prosperar, e essa maneira que a gente viu como foi tratado os descendentes de escravos e os escravos quando ganharam a sua liberdade. Enfim, tem muito pano para manga, né? Esse é o material que eu trouxe para vocês. Nos próximos semestres espero poder trazer também convidados. E, enfim, tem muitos autores aí para quem se interessa para se aprofundar. Tá bom? Então a gente volta na semana que vem. Um abraço, fiquem bem.